Olá Brasil, olá você aí de casa, mais um vídeo de Game of Thrones com a minha amiga Mikan, que tem um canal maravilhoso, vai lá conhecer, se inscreva aqui e se inscreva lá também, que não custa nada, é de graça e é bom pra nós também. E você sabe ajuda quando a gente lança vídeo, mas a gente sabe que o YouTube não tá mandando pra todo mundo os vídeos, então pra garantir a gente colocou um horário fixo pros vídeos. Toda sexta-feira às 6 da tarde em um dos nossos canais vai ter um vídeo de Game of Thrones, então não se preocupem. E hoje nós vamos terminar essa parte das rebeliões Blackfyre, por enquanto, né, vamos ver se algum Blackfyre se rebela mais. Olha, é possível, tem umas teorias aí. Tem tretas. Mas essa seria a terceira parte das rebeliões Blackfyre, que é a Guerra dos Reis das 9 Moedas. É um tema que grande. pedem muito. Que também é conhecida como a quinta rebelião Blackfyre, e a gente vai contar tudo agora. O legal da Guerra dos Seis das 9 Moedas é que por mais que seja a rebelião Blackfyre e tal, é uma coisa mais recente. Porque das outras que a gente falou, era só personagem que já tá morto há muito tempo. Mas na Guerra dos Seis das 9 Moedas, muita gente que lutou é gente que aparece nas Crônicas de Gelo e Fogo em Game of Thrones. E gente que a gente comenta bastante aqui nos nossos vídeos também. Recentemente a gente falou do reinado do rei Aegon V, que também era conhecido quando criança como Egg. Das aventuras de Duncan Egg. E foi no finzinho do reinado dele que essa treta toda começou, quando 9 pessoas se reuniram e se auto-chamaram de Bando dos 9, bem criativos. Eles eram mercenários, mercadores, piratas, e eles todos queriam ter seu próprio reinado. Estavam se achando. Tipo, não basta eu ser rico, não basta eu ser o maior pirata. Eu quero ser rei também. Só que o problema é que assim, não é que simplesmente você vira rei, porque não tem terras disponíveis assim tão facilmente. Então eles precisavam ter terras e precisavam conquistar essas terras pra aí conseguirem pegar seus próprios reinados. Então, eles acharam que seria mais fácil eles se reunirem em 9 e um ajudar o outro. Não faz sentido. Uma boa ideia. E agora a gente vai falar dos 9 integrantes do Bando dos 9, mas como não tem imagem, ilustrações deles, a gente vai colocar imagens meramente ilustrativas que a gente achou na internet, tá? O primeiro deles era o Zobar Koko, o príncipe negro, e ele era um príncipe exilado das Ilhas do Verão, o que é muito estranho, porque assim, a outra vez que a gente ouve falar de um príncipe das Ilhas do Verão, nas Crônicas do Gelo e Fogo, é exatamente um príncipe exilado. Então acho que eles têm o hábito de exilar todos os príncipes dele. Por que vocês exilam todos os príncipes? Também tem a velha mãe, que é uma rainha pirata. E não falam muito mais dela, infelizmente. Tinha um capitão de mercenários que chamava Laemon do Lacher, que o apelido dele era o Senhor das Batalhas. Também tem o Samaro Saan, o último valeriano. Esse cara era um pirata de Lys, né? Lys tem muitos piratas e Lys tem um sangue valeriano muito forte, né? É uma das colônias ali de Valíria que mais preservou essas características deles serem mega loirinhos, não sei o quê. E uma coisa curiosa é que esse Samarro, ele é um parente, tipo, um ancestral do Salador Saan, que é um brother lá do Stannis e do Davos. Só que na série o Salador Saan é negro, então ele não tem as características valerianas que o cara tem. Temos também Tom, o carniceiro desonrado. Que nome, né? As pessoas têm uns nomes ótimos. Ele é de Westeros e ele é capitão de uma companhia de mercenários das Terras Disputadas. Tinha um cara chamado Aleco Adares, o Língua de Prata. Esse cara era muito rico e ele trabalhava como príncipe, né? Ele era o príncipe mercador de Tyrosh, uma das cidades livres também. Também temos o Derek Fossoway, a maçã podre. Eu acho esse nome muito legal, porque ele era um cara meio desonrado, assim, e o símbolo da casa Fossoway, que é uma casa de Westeros, é uma maçã. E aí a maçã podre é porque ele é desonrado. Porque eu adoro essas ruim. brincadeiras com os símbolos. Também temos o Nove Olhos, que é capitão dos Alegres Companheiros, que era uma companhia de piratas mercenários. E aí a gente chega ao nono membro desse grupo de vilões, que é o Maelys Blackfyre. E é o motivo dessa Guerra dos Seis das 9 Moedas ser chamada de Quinta Rebelião Blackfyre, porque tinha um Blackfyre no meio, e se tem Blackfyre no meio, que é o Trono de Ferro, que é invadir Westeros. E aí vira Rebelião Blackfyre. Esse cara era conhecido como Maelys o Monstruoso, não só porque ele era bravo e temível, e ele era foda, mas porque ele tinha uma cabeça, meio que no ombro dele, uma segunda cabecinha, que era do irmão gêmeo dele. Acho que é uma cabeça atrofiada, né? Existem casos na vida real disso, então provavelmente ele tava lá no ventre da mãe e teve um irmão gêmeo que não sobreviveu, mas a história que as pessoas contavam é que não era só que aconteceu, é que ele tinha esse irmão gêmeo e no ventre da mãe ele devorou o irmão. Tipo, então ele já nasceu malvado, sabe? Por isso que ele tinha essa cabeça assim. E aqui a gente começa a ficar num momento meio nebuloso, porque até a quarta rebelião Blackfyre a gente sabia quem era pai de quem era filho, toda a descendência e ascendência de todo mundo. Só que aqui no Maelys a gente não sabe muito bem de quem ele era filho. É um buraco na árvore genealógica mesmo. Porque não falam só que ele é Blackfyre, mas não falam de quem ele é filho, de quem ele é neto, de quem ele é parente, nem nada. A única coisa que a gente sabe é que ele era Blackfyre
Blackfyre e que ele tinha um outro primo que também era Blackfyre, mas que a gente não sabe também de onde veio. Esse primo aí que a gente sabe que existe chamava Daemon Blackfyre, que nem, tipo, todos os Blackfyre praticamente. E eles tretaram por causa da Companhia Dourada, que era aquela companhia de mercenários que a gente falou nos outros vídeos dos Blackfyre. Eles tretaram pra ver quem que ia ficar no comando da Companhia Dourada. Só pra contextualizar, já tinha passado muito tempo que o Assamargo, que era o líder, já tinha morrido, depois dele veio outras pessoas e tudo mais, aí chegou nessa época que o Melis e o Daemon falaram: Não, agora eu quero. Não, eu quero. Aí teve uma disputa entre os dois primos ali pra ver quem que ia ser o capitão. E essa disputa foi meio injusta até, porque o Melis, ele era o monstruoso, não era à toa. E se você achou aquela briga do Oberyn com Montanha sangrenta e triste, difícil de ver, é porque você não viu essa treta do Daemon com o Melis. O Melis simplesmente deu um soco no cavalo do cara, e o cavalo morreu. Acho que foi bem no cérebro, assim, o cavalo morreu, que triste. E depois ficou torcendo a cabeça do primo dele até a cabeça sair do corpo. Qual a necessidade disso? Dá uma espadadinha, tipo, mais digno, né? Assim. Nossa, realmente monstruoso. Mas aí ele conseguiu o que ele queria, que era a Companhia Dourada, o que significava que ele tinha um exército apoiando ele agora pra fazer o que ele bem entendesse. E o que ele queria era o Trono de Ferro. Quem não quer, né? E quem não quer? Então o Melis juntou o bando dos 9 e eles combinaram uma troca. Vocês me ajudam a conquistar Westeros e eu também ajudo vocês a cada um conquistar o seu reino. Aí essa união, assim, não era bem vista pelas outras pessoas, né? Porque realmente, tipo, o que vocês estão fazendo, né? Vocês estão se apoiando a conquistar outros reinos sem pensar em povos e blá blá blá. E o príncipe Duncan Targaryen, que era o filho lá do rei Aegon V, ele disse na época que as coroas estavam sendo vendidas por moedas. Por isso que veio o nome da guerra. E aí eles ficaram conhecidos como os Reis das 9 Moedas. E deu certo no começo, porque a Companhia Dourada é muito foda, eles eram super treinados, eles eram homens nobres, né? A maioria não era pobretão e não sabia lutar. A galera era foda. Sim, a Companhia Dourada, principalmente no começo, ela era muito formada por exilados de Westeros, pessoas que lutaram na primeira rebelião Blackfyre. Então eles tinham lá o know-how e eles estavam sedentos pra ter Westeros de volta também. Eles conseguiram saquear e conquistar Tyrosh e eles colocaram o Língua de Prata pra governar. Ou seja, o primeiro lá já tinha o seu reinadinho, Já né? ficou feliz. Aí depois disso eles foram pros degraus. O que são os degraus? São umas ilhazinhas que tem perto de Dorne ali, que meio que conectam o continente de Westeros e o continente de Essos. Por isso são degraus, que você vai, tipo, pulando de ilha em ilha. E Tyrosh é muito perto dessas outras ilhas, então eles começaram por ali e foram indo pras outras ilhas dominando. E os degraus, essas ilhas, nunca foram de ninguém. Elas sempre foram meio que dominadas por piratas, não era de um lorde, sabe? Às vezes alguma cidade livre tentava dominar, às vezes alguém de Westeros vai e tenta dominar, só que nunca fica com ninguém por muito tempo, sabe? Exatamente porque é uma região que muita gente passa, tem muito pirata, blá blá blá, não dava... E também não interessa ninguém cagou, assim, Então eles conquistaram os degraus e falaram, bom, daqui a gente parte pra Westeros, ele virou tipo o QG deles pra eles começarem a trabalhar essa conquista aí, e o Melis se coroou o Melis I. Blackfyre. Isso não era só que ele era rei dos degraus, ele tava dizendo que ele era rei de Westeros, assim como os outros Blackfyre também acabaram se coroando antes de chegar em Westeros, rolou isso com ele também. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, o rei Aegon V morreu. Tadinho, teve a tragédia lá de Solar Estival, que a gente comentou no vídeo dos Targaryen, tá aqui na descrição. Mas morreu uma galera, morreu Aegon V, morreu o Ser Duncan o Alto, que era da guarda real dele, morreu o príncipe Duncan Targaryen, esse que deu o nome da guerra, morreu também, morreu uma galera. E quem foi coroado no lugar dele foi o Jaehaerys II, que é avô da Daenerys, ele é o pai do Rei Louco. Mas na série tiraram, eu não sei por que fizeram isso na série, talvez pra simplificar mesmo, mas na série o Maestri Aemon, quando ele tá contando pro Jon, ele fala que o irmão dele, o Egg, era o avô da Daenerys, então pularam um. E o Jaehaerys II, quando foi coroado, ele falou, bom, precisamos eliminar essa treta aí, e ele mandou uma galera lá pros degraus pra tentar acabar com essa rebeliãozinha aí que já tava começando a encher o saco. E ele mesmo queria comandar esse batalhão aí pra ir lá, já resolver logo o problema, mas quem insistiu muito e acabou ficando com o comando foi o irmão do rei, que era o Ormond Baratheon, o avô do Robert Baratheon. Então já estamos entrando em pessoas conhecidas aqui. Sim. E aí, pra chegar lá nos degraus, eles precisavam de uma frota, e eles conseguiram uma frota de 100 navios do Kaelon Greyjoy, que era quem? O pai do Balon Greyjoy, que a gente conheceu na série. Eles também tinham 11 mil cavaleiros e soldados que foram cedidos pelo Tytus Lannister, que era o pai do Tywin. E quem liderou esse exército Lannister foi o Jason Lannister, que era o irmão mais novo dele e tio do Tywin. Sem contar mais vários outros nomes conhecidos que lutaram nessa guerra, como Steffon Baratheon, que era o pai do Robert, o Brynden Tully, Tywin Lannister, Kevan Lannister e o Aerys Targaryen. Sim, o que viraria o Rei Louco, ele não era louco antes, ele até que lutou bem nessa guerra. Mas quem se destacou mesmo foi o Sir Barristan Selmy, nosso amorzinho, que ele ainda não era da guarda
real, mas ele já tava como cavaleiro, ele já tinha se... E ele já era foda. É, ele já era foda. Mas aí nessa guerra ele foi mais foda ainda, porque ele foi cortando pela multidão, assim, até chegar no Melis monstruoso. E aí quando ele chegou, ele foi lá e matou ele. E as duas cabeças dele. a gente não sabe como que foi o golpe e tal, mas matou, e com isso acabou com a rebelião ali, porque ele era o líder, então acabou. Mas outras pessoas, infelizmente, também morreram nessa rebelião, inclusive o Ormond Baratheon, que O avô era do Robert. É triste, e o Jason Lannister, que era tio do Tywin, também morreu. Essa guerra juntou muita gente de Westeros, foi a última guerra antes da rebelião do Robert que convocaram todos os protetores, né? Então tem tipo protetor do norte, protetor do leste, protetor do oeste, convocaram todo mundo. E o interessante é que isso gerou muitas amizades ali, porque era gente que não se conhecia muito bem, aí você luta uma guerra junto, você se aproxima, né? É. Uma amizade interessante que surgiu aí foi a do Hoster Tully com o pai do Mindinho, o pai da Catelyn, com o pai do Mindinho ficaram amigos nessa época, e aí tudo que aconteceu a gente conta no vídeo da família Tully e da família Baelish. Sim, mas basicamente isso levou o Mindinho a ser criado lá em Corre Hill e começou toda a história de Game of Thrones ali, porque o Mindinho que causou tudo, como a gente falou já em outros vídeos. Então se eles não tivessem ficado brothers nessa guerra, o Mindinho nunca tinha saído lá do buraco que ele morava e nunca tinha causado nada pra ninguém. Também foi nessa guerra que o Tywin Lannister, Steffon Baratheon e Aerys Targaryen, Aerys o rei louco, nessa época não era rei, eles ficaram muito amigos e começaram a se amar mais do que antes, porque eles já eram conhecidos, mas Sim, eles ficaram muito unidos. Amigos, eles ficaram BFFs, assim. Por exemplo, o Tywin foi nomeado cavaleiro por causa da honra dele em batalha e tal, e por causa da Guerra dos Seis das Nove Moedas, o Aerys também ia ser nomeado cavaleiro, e foi o próprio Tywin que transformou ele em cavaleiro, que né, só cavaleiro pode. É, se vocês lembrarem bem, lá no vídeo dos Targaryen número 3, a gente conta que Tywin e Aerys eram best friends forever, e depois eles ficaram best enemies, eles se odiavam depois. Mas aqui começa um pouco dessa relação de amizade deles, que foi aí pro futuro. E como a gente tá falando do Tywin, eu queria contar uma coisa que pegou muito mal nessa Babado guerra. aqui, Miriam fofoqueira em ação. Pegou muito mal, assim, uma coisa, porque o Tywin não era guardião do Oeste ainda. Porque Ele era jovem. Ele era jovem. E o pai dele, o Tytos Lannister, Era tava vivão. vivo. Lembra que a gente falou que todos os protetores foram convocados, que um monte de gente de Westeros se reuniu lá? Então, era pra todos os lords participarem. E o Lord Tytos Lannister achou melhor, não, vou ficar aqui com a minha amante, de boas. Mandou o filho, mandou o irmão dele. Aí o irmão dele, o Jason Lannister, morreu na guerra, e quem assumiu o comando das forças Lannister não foi o Tywin, porque ele ainda era novo e tal. Foi o cara da casa Rain. Era um cara chamado Roger Rain. Vocês se lembram daquela música The Rains of Castamere, que em português são as chuvas de Castamere? Em inglês, rains não tem o significado só de chuva, tem o significado da família Rain. Tá sacando o que aconteceu? Sim, porque teve aquela rebelião que a gente não fez um vídeo sobre isso ainda, mas um dia a gente pode comentou. fazer. A gente só comentou, acho que na história da casa Lannister, que vai estar o link aqui na descrição. Mas basicamente a casa Rain e a casa Tarbeck, que eram duas casas vassalas dos Lannisters, se rebelaram porque eles não respeitavam o Tytos Lannister, que era o cara que mandava as pessoas cuidarem do exército dele enquanto ele ficava em casa com a amante. Aí o que aconteceu? O Tywin foi lá e comandou uma galera que exterminou essas duas famílias. Se rebelaram contra a gente, agora vocês vão se ver. E aí matou todo mundo. E por isso que criaram essa música, que é uma música avisando o poder dos Lannisters. Não se meta com os Lannisters que vocês vão todos morrer. Então é uma história muito da casa Lannister mesmo, que começou na Guerra dos Seis das Nove Moedas. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso um dia, mas enfim, falando agora dos Blackfyre mesmo, eles foram extintos na linhagem masculina. Não sabemos quanto a feminina. É, porque teoricamente, né, em Westeros a linhagem masculina é o que importa, né? Eles nunca se preocupam muito com a mulher que casou com outro cara, e sim com quem o cara casou e de quem ele teve herdeiros. Então a gente não sabe muito bem, né? Tem teorias aí que existe uma herdeira mulher Blackfyre que foi tendo filhos e a gente tem algum Blackfyre aí perdido. Sim, pode ter gente que é descendente dessa mulher Blackfyre aí, e a gente imagina, talvez seja o Aegon, por exemplo, a gente fez um vídeo sobre isso. Pode ser que seja outra pessoa, pode ser o Varys, tem gente que acha que é o Varys. Mas enfim, a casa Blackfyre, a princípio, tá extinta. Morreu. Porque só consideram a linhagem masculina. O último Blackfyre dessa linhagem era o Melis, e ele foi morto pelo Sir Varys Stanselmy. E essa foi a última rebelião Blackfyre, finalmente. Sim. Porque não tinha mais Blackfyre pra encher o saco, finalmente. Uma coisa muito curiosa é que por mais que os Blackfyre tenham acabado na linhagem masculina, ainda existe a Companhia Dourada, que foi fundada pelo Assamar
amargo que jurou botar um Blackfyre no poder, e por apoiadores Blackfyre, né? Todo mundo era exilado de Westeros ali, então eles querem um dia voltar pra Westeros. E uma coisa engraçada que aconteceu é que o Viserys, lembra que o Viserys e a Daenerys estavam exilados e eles queriam ajuda, o Viserys queria voltar pra ser rei e tudo mais. O Viserys foi lá na Companhia Dourada, bateu lá na porta deles, que deve ser dourada, eu suponho, bateu lá na porta deles e falou: gente, me ajuda, vamos pra Westeros, eu vou ser rei, eu sou Targaryen, vamos aí. E todo mundo riu da cara dele e ninguém quis. Porque ele é Targaryen, não é Blackfyre. Mas acho que a tentativa dele foi boa, era uma boa ideia. Sim, só que né? acho que não. Isso conclui então a nossa série de vídeos sobre os Blackfyre. Como vocês viram, a gente enrolou pra fazer porque dava trabalho, era muita coisa pra explicar. Mas enquanto a gente tá gravando esse vídeo aqui, o primeiro dos Blackfyre já saiu e eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com os comentários de vocês. Sim, foi muito legal, a galera se empolgou bastante, né? Sim, a gente sempre tem medo de falar de algum assunto que é muito só dos livros ou muito do passado, porque às vezes as pessoas podem achar que, não, porque não é da série, vai ser estranho. Mas ficou muito legal a resposta de vocês, então obrigada. Então não deixe de se inscrever no canal da Miriam e no meu também pra não perder nada. Ativa o sininho e um beijo. Até a próxima. Tchau!